Ontem, dia 9 de julho, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva que decreta uma tarifa de 50% sobre todos os produtos importados do Brasil aqui para os Estados Unidos. No final do dia, o presidente Lula disse que usaria o direito da lei da reciprocidade, ou seja, aplicando também 50% de impostos sobre todos os produtos americanos que são importados aí no Brasil. Será que essa guerra é justa e compensa para o Brasil comprar essa guerra tarifária com os Estados Unidos? Quem sai perdendo mais nessa guerra? É justamente isso que a gente vai conversar hoje. Seja muito bem-vindo ao Hub TNT, seu canal que descomplica a imigração para os Estados Unidos e todos os dias traz informações de forma transparente e objetiva sobre tudo que está acontecendo aqui na América. Ontem, mais um capítulo da guerra fiscal dos Estados Unidos contra o mundo e dessa vez o alvo foi o Brasil. Até então, o Brasil estava bem escondidinho lá numa alíquota de 10% genérica aplicada para todos os países que sim são deficitários na balança comercial com os Estados Unidos, ou seja, que mais importam dos Estados Unidos do que exportam para cá, o que é justamente o caso do Brasil. O Brasil tem uma balança comercial com os Estados Unidos negativa, importa mais itens americanos do que exporta produtos aqui para os Estados Unidos. E justamente por isso, por conta da balança comercial ser favorável para os Estados Unidos, é que o Brasil saiu favorecido na lista do tarifaço do Donald Trump lá de abril desse ano, tendo sido aplicado naquela época uma alíquota de apenas 10% sobre os produtos importados do Brasil. Porém, as falas do presidente Lula depois do encontro do BRICS, principalmente tentando promover que outras moedas sejam utilizadas no comércio internacional, deixando de ter o dólar como uma moeda principal no comércio no mundo, fez com que o presidente Donald Trump tomasse essa atitude hoje. Óbvio, uma atitude muito mais política do que técnica. Inclusive, na carta enviada por Donald Trump ao próprio governo brasileiro, ele cita o próprio ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e o seu julgamento pelo STF, que em realidade nada tem a ver com as questões comerciais entre os dois países, mas foi uma das justificativas para que essa tarifa fosse imposta aos produtos brasileiros. E no final do dia, depois de uma reunião extensa com os principais ministros, o presidente Lula anunciou que vai fazer uso da lei da reciprocidade, aprovada esse ano, inclusive, pelo Congresso, e vai aplicar 50% de tarifa também sobre os produtos americanos. Só que, quem perde mais com isso? Vamos entender um pouco melhor como funciona essa balança comercial? Bom, nada mais é do que tudo que é importado por um país e exportado para o outro, e vice-versa. Se o que você importa de outro país tem um valor maior, superior do que aquilo que você exporta, você tem uma balança comercial negativa, ou seja, você deveria exportar mais para aquele país do que importar produtos de lá, para que assim a conta ficasse equilibrada. E isso é justamente favorável para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos exportam para o Brasil produtos de muito maior valor agregado do que o Brasil manda para cá. Apesar do volume de exportações do Brasil para os Estados Unidos ser bastante considerável, aproximando-se ali de 40 bilhões de dólares anualmente, ainda está muito concentrado em poucos produtos que, na verdade, são commodities, principalmente café, suco de laranja e carne. Ou seja, o impacto que isso geraria nos Estados Unidos é muito limitado comparativamente ao que o Brasil sofreria com a mesma tarifa. Vamos entender isso melhor. Os Estados Unidos pode substituir, por exemplo, o café importado do Brasil de outros lugares, como Colômbia, de onde ele já importa boa parte do que é consumido aqui nos Estados Unidos, e outros países produtores, como o Vietnã e o Haiti, por exemplo. Já o suco de laranja, boa parte, ou pelo menos metade da produção que é comprada do Brasil, pode ser substituída pelo México. E a carne, principalmente, um vizinho brasileiro pode substituir as exportações, que a Argentina, que inclusive já vem trabalhando numa negociação através do presidente Javier Milei diretamente com o presidente Donald Trump, justamente para ampliar a exportação de produtos argentinos e principalmente para o mercado americano. Então, quando a gente fala de commodities, é algo relativamente mais simples de substituir. Além disso, o aço brasileiro também é exportado para os Estados Unidos, mas pode ser substituído por aço europeu e até mesmo chinês e indiano. Tendo isso em vista, o impacto na economia americana é calculado e relativamente baixo, podendo ter um leve aumento em determinados produtos, mas nada que impacte diretamente a economia americana. Porém, quando a gente pensa na economia brasileira, aí sim o impacto pode ser muito grande. Em primeiro lugar, no próprio agronegócio. A gente está falando de produtos essenciais para a balança econômica brasileira, justamente o agro que hoje permite que o Brasil tenha superávit, ou seja, as exportações de agronegócio de commodities como café, suco de laranja e carne é que fazem com que, de fato, o Brasil tenha um superávit primário nas exportações. E isso é graças ao agronegócio. Porém, a implementação de uma tarifa de 50% praticamente inviabilizaria a exportação para os Estados Unidos, fazendo com que esses produtores passassem a ter muita dificuldade na comercialização dos seus produtos. E sem
a possibilidade de abrir frentes de negociação com outras locais, como, por exemplo, até hoje não avançou uma negociação no Brasil com a União Europeia para um comércio mais livre e facilitado, isso dificultaria muito a vida do agronegócio brasileiro. Agora, quando a gente olha a lista de produtos importados no Brasil dos Estados Unidos, que sofreriam um aumento significativo caso essa alíquota de 50% anunciada pelo presidente Lula de fato seja aplicado, aí sim a gente vê um prejuízo gigantesco para a população brasileira. O Brasil importa dos Estados Unidos diversos produtos manufaturados, dentre eles medicamentos e produtos farmacêuticos, ou seja, muitos remédios ficariam muito mais caros justamente por conta dessa alíquota e poderia até dificultar o acesso a determinados tipos de medicamento. E a própria indústria farmacêutica também teria dificuldade de determinados insumos para produzir medicamentos dentro do Brasil. Muitos produtos eletrônicos que são importados dos Estados Unidos, como alguns tipos de celulares, computadores, também sofreriam um aumento significativo, ficando ainda mais caro ter um equipamento como esses aí. A indústria brasileira, que também depende de muitas máquinas e equipamentos importadas dos Estados Unidos, perderia muita competitividade, uma vez que não poderia comprar esses equipamentos com um imposto tão alto sobre esses tipos de produto. Além disso, o agronegócio sofreria em dobro, porque além de não poder mais exportar para os Estados Unidos, teria uma sobretaxa muito grande em fertilizantes muito utilizados na agricultura e também de alguns tipos de produtos químicos essenciais para o agronegócio no Brasil, ou seja, o agronegócio perde duas vezes. E um último tipo de produto que afetaria bastante o bolso de todo mundo é o petróleo. Sim, o Brasil importa aproximadamente 16 bilhões de dólares todos os anos dos Estados Unidos em petróleo e seus derivados. Isso afetaria diretamente o custo dos combustíveis e de todos os derivados de petróleo, diretamente no bolso do consumidor comum. Além disso, boa parte da tecnologia em softwares e sistemas utilizados no Brasil hoje são de origem americana. Se esses serviços também forem taxados, isso provocaria um efeito em cascata afetando toda a cadeia produtiva e de prestação de serviços, o que encareceria muito o custo no Brasil. Ou seja, a gente está falando de uma inflação significativa para o bolso do brasileiro, que atinge inclusive o mais pobre. E justamente por isso essa briga ela é tão desigual e não faz nenhum sentido o governo brasileiro não propor uma conversa sensata para tentar chegar num denominador comum, porque enquanto os Estados Unidos pode ter um suco de laranja ou um café um pouco mais caro, o Brasil pode sofrer muito em setores tão importantes como o agronegócio, indústria farmacêutica e remédios e também os combustíveis, ou seja, um impacto muito maior para o bolso do brasileiro. Claro que isso tudo é muito recente, a gente vai ver o desdobramento disso nos próximos dias e pode ter certeza que a gente vai estar aqui para acompanhar e de contar tudo o que está acontecendo. Mas agora eu quero ouvir de você. O que você acha disso tudo? Donald Trump está correto mesmo de aplicar uma tarifa de 50% para o Brasil? Ou não? Ele não deveria fazer isso e deixar nos 10%? O presidente Lula está correto em retribuir a tarifa de 50% contra os produtos dos Estados Unidos, mesmo que isso prejudique tanto a população brasileira? Eu quero ouvir muito a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa guerra e se de fato o Brasil tem alguma chance de comprar essa briga com o poderoso Estados Unidos. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, isso nos ajuda muito aqui no canal. Se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo todos os dias, tem vídeo novo aqui, se inscreve para você ser notificado, porque uma coisa a gente te garante: todos os dias notícias para descomplicar a imigração para os Estados Unidos de forma transparente e objetiva sobre tudo que está acontecendo aqui. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.